Olá, queridos. Eu estou aqui com meu papagaio de pirata, esse mini globo, para me ajudar a falar da região nordeste do Brasil para vocês. A região nordeste é a terceira maior região do Brasil em extensão territorial, depois das regiões norte e centro-oeste. Também é a segunda região mais populosa do Brasil, logo atrás do sudeste. De acordo com o IBGE, em 2017, a região Nordeste tinha aproximadamente 57 milhões de habitantes. A maior parte da população se concentra na faixa litorânea, onde estão localizadas quase todas as capitais dos 9 estados que formam a região. A Zona da Mata é a mais populosa e urbanizada de toda a região Nordeste. A faixa litorânea que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia também é chamada de Zona da Mata. É a sub-região mais úmida do Nordeste, onde predominava a formação vegetal da Mata Atlântica, por isso o nome Zona da Mata, que foi bastante devastada em razão da ocupação humana. A Zona da Mata é uma sub-região desenvolvida, urbanizada e populosa do Nordeste. O turismo é uma importante fonte de renda. O calor característico do clima tropical e as praias do litoral da Zona da Mata atraem turistas do Brasil e de todo o mundo, gerando empregos e movimentando a economia. Ainda hoje, a monocultura da cana-de-açúcar prevalece na Zona da Mata, onde desde o período colonial, sendo ainda hoje uma atividade importante para a economia dessa sub-região, principalmente nos estados de Pernambuco e da Paraíba. No sul da Bahia, destacam-se os cultivos de cacau e, mais recentemente, de seringueiras. A Zona da Mata concentra-se a maior parte do Parque Industrial Nordestino, com destaque para usinas de cana e petroquímicas. Seu extenso litoral favorece a pesca, principal atividade de diversas comunidades. Você sabia que a ocupação e o desenvolvimento das atividades agropecuárias, sobretudo o cultivo da cana-de-açúcar, devastaram a mata para dar lugar a casas, canaviais e engenhos? O intenso processo de urbanização que vem ocorrendo do litoral para o interior tem contribuído para a devastação de remanescentes de água da Mata Atlântica. Os municípios de Recife, Salvador, Maceió, Aracaju, Natal e João Pessoa abrigavam juntos, em 2017, mais de 8 milhões de habitantes. Essas áreas urbanas concentram zonas industriais e portuárias importantes para a economia da região, além de uma ampla rede de comércios e serviços, tais como shopping centers, hipermercados, hospitais, escolas, universidades, creches, cinemas, etc. Entre essas cidades, Salvador e Recife se destacam como grandes metrópoles, exercendo elevada influência urbana em toda a região. Localizado em uma área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, o Agreste apresenta características dessas duas sub-regiões. Assim, sua parte leste, mais próxima da Zona da Mata, é mais úmida, e sua parte oeste, mais próxima ao sertão, é mais seca. Em algumas áreas de altitudes mais elevadas do Agreste, aparecem os brejos, que apresentam condições de temperatura e umidade favoráveis à atividade agrícola. Brejos são áreas situadas, geralmente entre serras, que apresentam mais umidade do que as áreas no entorno e solo fértil, favorável à agricultura. A variedade de condições climáticas do Agreste possibilitou o desenvolvimento da policultura, principal atividade econômica dessa sub-região, com destaque para os cultivos de mandioca, feijão, milho, algodão e frutas. A produção agrícola do Agreste abastece o mercado interno, principalmente as grandes cidades do Nordeste. A pecuária também é uma importante atividade econômica do Agreste e se desenvolve nas áreas mais secas da sub-região. A criação de gado é destinada à produção de carne, leite e couro.
Apesar de menos representativos em comparação aos maiores municípios da Zona da Mata, os principais municípios do Agreste também oferecem comércio e serviços diversificados, que atendem à população de outras sub-regiões, como o Sertão, por exemplo. No Agreste, não se desenvolveram capitais, porém a sub-região também conta com centros urbanos importantes, como os dos municípios de Feira de Santana, Caruaru, Campina Grande, Petrolina. O Sertão. A paisagem do semiárido sertanejo. O Sertão é a maior sub-região do Nordeste. O Sertão é a maior sub-região do Nordeste e abrange terras de quase todos os estados nordestinos. Situado em uma área de clima semiárido, entre as sub-regiões Agreste e Meio Norte, o Sertão é marcado pela escassez de chuvas e por temperaturas elevadas. A formação vegetal predominante no Sertão é a caatinga, que apresenta cactos, arbustos e árvores adaptadas ao clima quente e seco. Por causa dessas condições climáticas, os rios sertanejos, em sua maioria, são temporários ou intermitentes, ou seja, secam no período de estiagem. Estiagem é igual a seca, período sem chuvas. O Rio São Francisco é um dos poucos rios perenes do sertão, isto é, que não secam nem no período da estiagem. Por causa disso, suas águas são utilizadas para irrigar diversas áreas agrícolas nas quais se produzem frutas, principalmente a uva, a manga e o melão. Nem todos os agricultores têm recursos financeiros ou apoio do governo para irrigar terras. Por isso, durante os períodos de seca, muitos deixam o sertão em busca de melhores condições de vida. A caatinga é a principal formação vegetal do sertão nordestino. Geralmente, a paisagem que predomina em grande parte do ano na caatinga é de aridez, com cactos e árvores de troncos retorcidos e com poucas folhas. No entanto, no período de chuvas, essa formação vegetal floresce e se torna verde. A caatinga tem uma rica biodiversidade e abriga inúmeras espécies animais e vegetais, muitas das quais só sobrevivem nessa formação vegetal. Todo o estado do Maranhão, parte do Piauí e um pequeno trecho do estado da Bahia tornam-se a sub-região Meio-Norte. O Meio-Norte corresponde à área de transição entre a floresta amazônica, de clima muito úmido, e o sertão, de clima muito seco. A vegetação predominante no Meio-Norte é a Mata dos Cocais, que se estende também pelos estados do Ceará e de Tocantins. A Mata dos Cocais é uma formação vegetal composta principalmente de palmeiras de babaçu e de carnaúba. Das palmeiras de carnaúba e de babaçu se extraem fibras, óleos e ceras para fabricar diversos produtos, lubrificantes, vernizes, cestos, cordas, chapéus, produtos cosméticos, farmacêuticos e alimentícios, entre outros. A atividade de extração de óleos e ceras das palmeiras de babaçu e de carnaúba emprega muita gente, constituindo uma importante fonte de renda para o Meio-Norte. O sustento de muitas famílias que vivem no Meio-Norte é garantido por mulheres conhecidas como quebradeiras de coco de babaçu. O óleo de babaçu é extraído das amêndoas que ficam dentro dos cocos da palmeira de babaçu. Para extrair a amêndoa, é preciso quebrar o coco, que é muito resistente. As mulheres coletam o coco de babaçu e depois os quebram para retirar as amêndoas. O Bumba Meu Boi é uma das principais manifestações culturais do Brasil. No estado do Maranhão, principalmente na cidade de São Luís, ocorrem as mais tradicionais festas do Bumba Meu Boi do Nordeste. As massas de ar que chegam ao sertão são irregulares, isto é, suas características variam muito. Às vezes elas chegam carregadas de umidade, chove bastante em um curto espaço de tempo. Entretanto, durante um longo período do ano, as massas de ar perdem a umidade durante seu trajeto e quando chegam ao sertão já estão secas. É nesse período que ocorre a estiagem. O relevo nordestino contribui para a escassez de chuva do sertão.
Isso ocorre porque as massas de ar úmido que vêm do Oceano Atlântico não ultrapassam o Planalto da Borborema. O relevo nordestino contribui para a escassez de chuva no sertão. Isso ocorre porque as massas de ar úmido que vêm do Oceano Atlântico encontram o Planalto da Borborema em seu trajeto. Ao ultrapassar essa barreira natural, as massas de ar perdem sua umidade, tornando-se secas.